Olha só, o seu negócio armazena contato, CPF, endereço, e-mail de cliente, parceiro, funcionário? Se a sua resposta para essa pergunta é sim, a sua empresa tem que considerar a finalidade de cada um desses dados, pedir autorização para uso. A Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor no país, estabelece algumas regras e quem descumprir pode ser punido. 3 anos depois da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, as multas e sanções podem começar a ser aplicadas. Tanto os órgãos públicos quanto as empresas privadas podem ser punidos pelo uso incorreto de dados pessoais. Além de multa, a lei prevê o bloqueio ou a eliminação dos dados pessoais relacionados à irregularidade, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados da empresa ou a proibição parcial ou total de continuação da atividade. No caso dos contratos de adesão, quando o acesso aos dados pessoais do usuário se fizer necessário para o fornecimento de produto ou serviço, a empresa precisa informar com destaque ao titular sobre essa condição. LGPD é aplicável a empresas, às pessoas jurídicas que lidam com dados pessoais, que tratam dados de cidadãos brasileiros, e também pode ser aplicada a órgãos públicos. Então, quem é que faz essa aplicação na prática? Na prática, foi criado um órgão para fiscalização e aplicação dessas sanções administrativas, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conhecida como ANPD, e ela já está em discussão e em plena conclusão de um regulamento para fiscalização e aplicação dessas multas. Já existe no site da ANPD um canal para denúncias dos cidadãos, então é muito importante que daqui para frente as empresas tenham cuidado e atenção para que possam entender qual é seu grau de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e quais são os gargalos e riscos que ela está submetida para uma possível e eventual fiscalização da ANPD, que no primeiro momento declarou que está buscando uma forma mais conciliadora e gradual de aplicação dessas sanções, sem buscar agora uma penalização irrestrita, para que depois, quando as empresas já tiverem mais conhecimento e mais noção de como é que funciona na prática, ela possa conseguir fiscalizar e autuar as empresas de forma mais coerente. As sanções poderão valer desde uma advertência indicando o prazo para que aqueles agentes venham corrigir a segurança de sua plataforma, até multa pecuniária de 2% sobre o faturamento ao teto de 50 milhões de reais. Dentre tantas outras, como por exemplo, a suspensão parcial ou ainda total do exercício daquela atividade. Então, na sociedade da informação que nós estamos, e ainda mais com a internet, os nossos dados têm valor. E agora, com as sanções administrativas, os agentes de tratamento de dados deverão ter dúplice cautela em como armazenar e como mantê-los em segurança. Estão cobertos pela proteção da lei quaisquer dados como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial obtidos em qualquer tipo de suporte, papel, eletrônico, informático, som e imagem. Daqui para frente, as sanções poderão ser aplicadas, independente de, por exemplo, alguma condenação judicial. As sanções administrativas têm essa independência, podem ser aplicadas concomitantemente. Então, as empresas e órgãos públicos que também são alvo da Lei Geral de Proteção de Dados, também tratam dados pessoais de cidadãos brasileiros, devem estar atentos para verificar em que nível de regularidade estão e apurar eventuais gargalos que possam ser considerados infrações. Os donos de empresas têm que ficar atentos, mas nós também, enquanto consumidores, temos que ficar. Afinal de contas, os dados são nossos, né?